Portanto, amigos, é importante entendermos a diferença entre ensino religioso e catequese no relacionamento cultural e fé. O ensino religioso trata-se de um sistema programado, permanente, né? Tendo como base a Sagrada Escritura. Então, o ensino ele é sistemático e permanente, alcançando as faixas etárias, naturalmente, observando as capacidades de entendimento das pessoas de cada faixa etária. E a catequese, ela é o ecoar. A catequese, então, acontece concomitantemente com o ensino religioso. Agora, a catequese, ela assume uma dimensão diferenciada, porque ela deve acontecer naquilo que nós falamos antes, no lugar da catequese, na família, nas escolas, na paróquia, nas associações, etc. E a catequese tem um relacionamento com a fé, enquanto que o ensino tem mais direcionado ao aspecto cultural, enquanto que a catequese ela tem uma relação íntima com a fé. Então, amados, os grupos e os movimentos e outras associações precisam amadurecerem na fé para obter um entendimento eficaz da catequese. E para esse trabalho nós temos os recursos, os meios de comunicação grupais devem ser utilizados a serviço da catequese. E esses meios de comunicação devem levar à formação de uma consciência crítica. Por que uma consciência crítica? Consciência crítica no sentido da nossa percepção, de nós percebermos a aplicação dos ensinamentos catequéticos, mas dentro de um contexto histórico, cultural em que nós vivemos, a fim de que a experiência de vida em Cristo ela alcance os seus objetivos, que não é outro senão a nossa salvação. E a catequese, ela observa critérios segundo a idade, as idades e as situações. A educação da fé, ela deve ser permanente e organizada e adaptada à realidade. O que isso quer dizer? Ela tem que ser contínua, organizada, porque requer um mínimo de organização, de planejamento, a fim de que se evite as improvisações, que nem sempre elas levam a bom termo o ensino catequético. A catequese de adultos, ela deve ser mais incisiva e coerente em sua proposta. Mais incisiva porque nós estamos lidando com pessoas adultas, supondo que essas pessoas já têm uma formação, uma consciência da realidade de Deus em nossas vidas. Por isso ela precisa ser mais incisiva, enquanto que a catequese infantil requer uma metodologia mais adequada à idade dos pequeninos. Uma catequese deve seguir o ano litúrgico.
vamos explicar um pouquinho o significado dessa expressão, litúrgico, liturgia. Liturgia é uma palavra originária do grego, que significa laos ergon, serviço ao povo. Então vamos observar que nem sempre as pessoas entendem a liturgia nesse aspecto. Muitas vezes percebem a liturgia apenas como uma tarefa dos religiosos, dos padres, dos bispos, dos religiosos, dos frades, freiras, enfim. Mas se observarmos a liturgia no sentido etimológico da palavra, ou seja, da origem, liturgia é serviço. Então, uma família composta de marido, esposa e filhos, eles praticam a cada dia atos litúrgicos, como preparar os filhos para a escola, o trabalho dos pais. Então, ao término dessas tarefas diárias, e considerando o conjunto das famílias, ou seja, a sociedade, então a sociedade como um todo praticam a liturgia. E sempre na expectativa de que os atos serão atos bons para construir a sociedade, a nação e direcionar todos os nossos atos, todas as nossas atitudes e os nossos comportamentos para Deus. Então, a catequese de formação das crianças vai encontrar na família aquela que tem um papel fundamental, porque é na família onde verdadeiramente se inicia a catequese. A formação litúrgica, ela é fundamental na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E a catequese tem a finalidade de despertar a dimensão vocacional, como chamado de Deus. Outra palavra, vocacional, que me parece soar para muitos também apenas no ambiente eclesial, ou seja, da igreja, mais diretamente ligada aos padres, bispos, frades, enfim. No entanto, a vocação, que é o chamado, ela tem várias dimensões, vários aspectos. Por exemplo, a vocação para o exercício de uma profissão. Cada um de nós nascemos, crescemos, adquirimos consciência da nossa existência e somos direcionados somos chamados a exercer uma profissão. Então, essa vocação coletiva, ela vai aparecer nos mais diversos aspectos do conjunto das profissões. Então, todos chamados a exercer, todos vocacionados a exercer uma profissão no sentido de favorecer, de fazer o bem coletivo. Agora, existe o serviço para Deus, onde Deus vai exatamente buscar no seio do povo aqueles que serão os seus ministros por excelências para a propagação e a divulgação do Evangelho. O ministério chamado Ministério Ordenado, onde preparam-se homens e mulheres para o exercício do ministério ordenado. Na Igreja Católica, atualmente, já existem igrejas onde a vocação sacerdotal ela não ficou restrita, não ficou restringida ao aspecto, à exigência do celibato. Diversas igrejas hoje já estão
contando com o recurso dos não celibatários, ou seja, homens que obtiveram também o sacramento do matrimônio. Então, junto ao sacramento do matrimônio, temos o sacramento da ordem. Então, isso é um grande bem para a igreja. E se nós pesquisarmos com mais apuro, nós veremos que no passado a igreja, como no presente também, a igreja do Oriente, as igrejas católicas ortodoxas, elas não observam a exigência do celibato, ou seja, os padres poderão ser casados, poderão ter as suas famílias, certo? E se quisermos nos aprofundar mais ainda sobre este aspecto, sobre este tema, vamos ver a carta de São Paulo a Timóteo. A primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, são poucos versículos. Ali nós vamos ter uma noção muito clara do ordenamento de Nosso Senhor Jesus Cristo quanto ao chamado, quanto à vocação para o serviço, para o ministério ordenado. Amados, nós vamos ficar então, por enquanto, neste ponto e daremos prosseguimento mais adiante. Paz e bem, e até uma outra oportunidade.